Muitas pessoas chamam o Bolsonaro de louco. Até quem quer defender ele, que é apoiador dele, diz que ele faz isso por loucura. Enfim, tipo uma infantilidade. Os humoristas, por exemplo, o humor sempre teve um papel muito importante no combate às políticas ruins, fazer crítica política, os chargistas, né, os humoristas, presidentes já foram personagens, por exemplo, do Zorra Total, da Praça é Nossa, de outros programas de humor, Cacete e Planeta fazia muito isso. Mas há uma coisa com o Bolsonaro que eu acho muito nocivo no uso do humor na política. E eu vou explicar o porquê. O Bolsonaro ele não é louco, ele é um cara muito inteligente, ele não é inteligente politicamente, ele toma decisões erradas pensando em acertar para o seu projeto de poder avançar. Mas ele é inteligente assim, ele sabe manipular bem quem está em torno dele e ele não faz isso sozinho. Ele faz isso orientado pelo Olavo de Carvalho, pelo Steve Bannon, esse grupo aí de extrema direita que o filho dele preside no Brasil, que reúne muitas mentes diabólicas da extrema direita e que quer implantar um projeto de poder no mundo. Então ele não é louco, ele faz tudo isso pensado. Ele já percebeu que não consegue governar democraticamente, porque ele não quer governar democraticamente. Ele não quer ajeitar a economia do país, ele não quer distribuir renda, ele não quer gerar emprego, ele não quer nada. O sonho dele de ter chegado ao poder era de ressurgir de novo um regime de exceção, onde ele fosse o soberano, onde as forças armadas estivessem abaixo dele, para ele ter uma retaguarda e fazer tudo o que ele quisesse, e a partir daí destruir a natureza, avançar com garimpos ilegais, destruir as reservas, os quilombos, passar por cima das minorias. Isso tudo que ele falou parecia que ele falava ingenuamente, impensado, ou que era só tipo uma piada, como a do churrasco que ele disse que fez anteontem, mas não era não. Isso é uma vontade dele, dos filhos e da extrema direita no mundo todo. O Trump quis fazer isso, mas não conseguiu avançar muito nos Estados Unidos, teve que cair na real. Mas sempre o sonho, e por isso o Steve Bannon foi chutado para fora do governo, porque não dava para fazer isso numa nação como os Estados Unidos. Mas ele ainda continua sonhando em fazer isso. Então ele não quer ajeitar, ele não quer pelas vias legais, ele quer dizer assim, eu vou dar arma para todo mundo e o Congresso não poder falar nada. Eu vou derrubar aquela mata ali, fazer um garimpo enorme, eu vou fazer um cassino não sei aonde, uma estação de turismo numa reserva ecológica e ninguém dizer nada, Ibama não pode dizer nada, Supremo não pode dizer nada, o Congresso não pode dizer nada. Ele quer governar ditatorialmente, então não é uma coisa impensada. Mas as instituições estão funcionando, a mídia está funcionando, somos um país ainda com uma democracia cambaleante que não se estabeleceu 100%, mas temos uma democracia. Então ele sabe que não vai governar assim, ele sabe que não tem capacidade de governar. Então ele está esticando a corda, ele está estimulando o ódio dos militares obscuros ao seu entorno, os generais que são iguais a eles. Todos os generais que ele chamou é porque são bolsonaristas, escolheu a dedo o que há de pior nas Forças Armadas. Então ele está esticando a corda para ver se a mídia continua atacando, ele fica jogando isca e a mídia cai sempre naquele chiqueirinho ali. Ele sempre joga um laço para depois dizer que eu estou sendo perseguido pela mídia e tal, tal. Ele é como uma serpente que faz ali os seus suas quebras de asa e ele é orientado por Olavo de Carvalho e Steve Bannon, ele não faz nada impensado. Então, a minha crítica ao humor é que tem muitos humoristas desde a sua campanha, o que ajudou ele na ascensão, entrar na classe média, nos playboyzinhos de classe média que ouve muito stand-up e também os pobres de direita. Ele ganhou muito terreno no YouTube, o Carioca é uma prova disso, e outros humoristas que o imitam, e aí imitam dizendo as barbaridades, mas como se fosse uma criança, como se fosse uma pessoa ingênua ou bruta, ou é tosca. Um dia desse o Emílio tentando defender disse, não, ele é gente boa, ele fala isso porque ele é aquele jeito tosco dele falar, não é porque ele é tosco. Ele teve 30 anos no Congresso, ele sabe de tudo, ele não é uma pessoa desinformada e ele age dessa forma porque ele quer. É uma estratégia dele
e dos filhos, eles não querem só um cargo de deputado, de senador e de presidente normal. Ele não quer ser um presidente normal. O presidente normal foi o Lula, o FHC, o Temer. Ele quer ser um soberano, como ele diz, um supremo. Ele disse que o Moro tinha que obedecer o chefe supremo dele. Ele quer ser um, um Xi Jinping. Ele quer ser assim, uma pessoa, um Maduro, uma pessoa que manda e o resto tem que obedecer. Então essa é a estratégia. Então o humor na nossa era de internet errou, alimenta o bolsonarismo. Muitos usam de forma crítica, mas acaba sendo um tiro no pé, porque dão visibilidade a ele e faziam um humor diferente. Os personagens do Zorra Total, por exemplo, que tinha até um sósia do Lula, que imitava o Lula, e na Praça Nossa, dizendo: eu não sei nada, companheiro e tal, imitando a voz do Lula, mas dizendo que ele era o malandro, o vagabundo, o que negava que nunca sabia de nada, que metia a mão no dinheiro público e sempre negava e que nada pegava nele. Era tentando mostrar assim uma caricatura do Lula, mas bem pejorativa. Já com o Bolsonaro, eles tentam dizer que é o tosco, mas o que lacra na esquerda, que fala sem pensar, mas é por inocência, ele não quer ofender, ele não é racista, ele não é gordofóbico, não é homofóbico, ele fala porque é o jeito dele. Então o humor acaba ajudando ele na sua narrativa. E muitos humoristas já estão mudando, perceberam isso, como o Fábio Rabin e outros, estão mudando agora, mas é um pouco tarde. Quanto ao Congresso e o STF, eles estão brincando com fogo. Eles estão achando que o Bolsonaro é só um destrambelhado, que não vai fazer nada contra eles. E eles estão perdendo muito tempo. O Rodrigo Maia, por exemplo, está perdendo muito tempo e ele está comprando o Centrão e pode derrubar o Rodrigo Maia, vai perder uma oportunidade de ter salvado o Brasil, ter ajudado o Brasil e vai se ferrar também. E o Supremo também corre um grande risco, eles não imaginam o risco que corre. A gente vê que tem uma boa parte do bolsonarismo no Poder Judiciário, a gente vê que tem juízes que era Olavo lavajatistas, Olavo bolsonaristas lavajatistas, ajudando. A gente viu a liminar do Otávio Noronha, presidente do STJ, que é completamente bolsonarista. Nas suas alegações no voto, a gente vê que ele é bolsonarista. E o Poder Judiciário corre um risco muito grande, porque há muita extrema-direita dentro do Judiciário, dentro do Congresso. E o governo se cerca dessas pessoas obscuras. Então, o Bolsonaro, ele faz mal ao Brasil. Quanto mais ele fica no poder, mais ele faz mal ao Brasil, ao karma do Brasil. E eu vou dizer por quê. Ele não pretende melhorar a ecologia. O Ricardo Salles está lá para prejudicar o IBAMA, prejudicar todas as forças que defendem o meio ambiente. Ele está lá para implantar garimpo ilegal, acabar com as reservas, acabar com a Mata Atlântica e a Amazônia e impedir que se fiscalize. Ele não vai melhorar a economia, ele não vai melhorar a agricultura. O agronegócio está todo em volta dele, mas mais cedo ou mais tarde vai ser prejudicado, porque até numa reunião de ministros ele continua atacando a China, que é a maior potência do mundo hoje, e isso mais cedo ou mais tarde vai ter uma reação, vai ter uma retaliação. Eles vão continuar atacando a China, porque eles não conseguem. É a ideologia deles. Ele só sabe saudar e beijar os pés do Trump e do Império Americano. Ele vai continuar atacando a China e vai prejudicar o agronegócio, a agricultura em algum momento, a pecuária em algum momento vai ser prejudicada. Ele não vai gerar emprego. O Paulo Guedes é um incompetente, já mostrou que está mais perdido do que barata em caixa de papelão. Então ele não vai melhorar a economia, ele não vai melhorar a educação. O Weintraub está fazendo tudo para prejudicar a educação. É um idiota que está... o ministro mais idiota da história do MEC. Ele não vai melhorar a cultura. A Regina Duarte mostrou que é louco igual a ele, mas um louco mau, não é um louco assim que não sabe o que está fazendo. Ele sabe que estão fazendo para o projeto de poder, o projeto de poder da extrema-direita, que é destruir o Brasil, as liberdades, a cultura, as artes, a música e a democracia. Então ele não vai melhorar em nada. Quanto mais mantê-lo no cargo, não esperem ele mudar. Ele avança para o projeto de poder, para proteger os filhos e o seu passado obscuro, que ele não quer que seja vasculhado. Ele quer dominar a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, a PGR ele já domina de uma certa forma, quer dominar o Supremo e já domina de uma certa forma por meio do coleguismo com o Toffoli. O Toffoli finge que não, mas
virou de petista a bolsonarista. A gente viu que ele tentou dar um migué ali quando foi pego pelo Bolsonaro e os empresários de surpresa, mas ele não consegue esconder, ele é bolsonarista. E o Brasil corre muito risco. Quanto mais ele ficar no poder, mais a pandemia avança, as mortes aumentam, o desemprego aumenta, a crise financeira aumenta, a exclusão social aumenta e ainda corremos risco dele implantar um regime de exceção caso o impeachment não avance, caso o Supremo não avance com o inquérito direito, se a PGR continuar protegendo, então o Brasil corre muito risco. Não vai melhorar o desemprego, não vai melhorar nada. Quanto mais ele fica, mais o karma do Brasil piora. O mapa da independência do Brasil, o signo da independência do Brasil, o signo da Constituição brasileira e o signo da República, todos mostram uma fase terrível. Vai vir uma crise financeira muito ruim e quanto mais ele ficar no cargo, ele vai tentar comprar o Centrão. Ele é mais baixo do que todos os outros presidentes, ele é capaz de fazer qualquer coisa pelo seu projeto de poder para não cair, e o brasileiro vai pagar o pato. Os pobres de direita, ou a direita tosca, aquela elite do atraso, como disse o Gessé de Souza, vai ainda resistir um bom tempo aí, engambelada por causa de Netuno em oposição a Mercúrio. Eles estão com uma neblina nos olhos, com ódio, com uma paixão, uma ditadura tremenda que foi a ditadura militar, e um antipetismo que o PT não consegue reagir porque o Lula ainda está preso no passado e não consegue reagir ao antipetismo.